Olá, querida aluna, olá, querida aluna aqui do curso de Eletrotécnica da cidade de Rio Branco. Hoje nós estamos aqui na nossa segunda aula falando sobre as nossas instalações elétricas de baixa tensão, tá? Hoje a nossa aula vai ser sobre conceito de projeto. Vamos conceituar, vamos organizar tudo na nossa mente, que nós precisamos saber sobre projeto e também sobre projetista, falando principalmente sobre responsabilidade, como se fazer, o passo a passo e assim sucessivamente no processo burocrático de um processo, não ainda na execução, tá ok? Então, seguimos a nossa aula aqui para que a gente possa tomar esse conhecimento, tá? Primeiro que nós temos aqui é o conceito de projeto. Quando a gente fala de projeto, é simplesmente o ato de projetar, ou seja, no sentido geral do termo. A gente necessita apresentar soluções possíveis de serem implementadas para a resolução de determinados problemas. E, portanto, para isso, para o projetista, na verdade, a solução procurada, ela tem que visar atender a uma necessidade. A necessidade de quem, senhores? A necessidade do cliente. Não é só projetar aquilo que eu quero. Eu preciso saber qual é a real necessidade do cliente, né, para que a gente possa fazer esses nossos projetos, tá? Então, um resultado desejado ou seja, atendendo o objetivo principal desse nosso projeto. Assim, por exemplo, nós podemos definir de que forma a energia elétrica ela será conduzida da rede de distribuição, da nossa rede de distribuição, da rede das nossas ruas, até chegar aos pontos de utilização em um determinado edifício, por exemplo. Então, a partir daí, nós vamos abrangendo todos os aspectos envolvidos nesse nosso projeto. Então, é o enunciado geral do problema que será objeto de estudo do projetista, ou seja, do projetista das instalações elétricas residencial, seja ele uma única residência ou seja ele uma coletividade de residências, sejam os nossos edifícios. Ambos eles vão necessitar desses mesmos conceitos para que a gente possa atender. Então, quando a gente fala de projeto, a gente tem que falar que nós temos que traçar estratégias ou solucionar, determinar tarefas para chegar ao objetivo geral. E esse nosso objetivo geral, ele é a satisfação do cliente, ou seja, a necessidade que o cliente tem da instalação dele dentro da residência do próprio cliente, tá ok? Eu quero uma tomada, então o objetivo geral é a gente projetar essa tomada no local mais perto ou próximo que ele tem, dentro de toda uma normativa que nós precisamos seguir para que ele esteja correto e aprovado. Certo, senhores? Então, passamos aqui sobre o nosso conceito e ainda falamos aqui, né? O projeto é, portanto, uma medição entre as situações ou dois estados, tá? Conforme vamos ilustrar daqui a pouco na figura que vai passar no próximo slide, tá? É importante ter em mente que a solução não é única, tá? Então, portanto, eu não posso falar, por exemplo, que o cara projetou errado, né? Ele só vai projetar errado se, por exemplo, ele fugir de normas, aí sim está errado. Mas, por exemplo, ele poderia botar aquela tomada em outro circuito. Isso não é estar projeto errado, tá? Cada um tem métodos diferentes, análises diferentes para chegar a esse grau de conhecimento que nós temos aqui em cima desse nosso projeto. Portanto, já que ela não é única, então frequentemente existirão diversas alternativas de possíveis soluções, tá? O projetista, ele deverá examiná-las, ele deve avaliar, tá, as possibilidades
cada uma delas, se ele não tiver já frisado na cabeça o que é que ele tem que fazer, tá? E finalmente inclinar-se por qual aquela que julgar a mais adequada, tá ok? Aí vocês podem estar perguntando para mim, e como seria essa mais adequada? Bom, a mais adequada nós precisamos saber do cliente, né? Ou ele vai ser a mais adequada em, como eu posso dizer, em tecnologia, em sofisticação, ou até mesmo os menos onerosos, tá? Porque os mais sofisticados, os mais tecnológicos, eles são mais caros, ou seja, são mais onerosos. Então, se o cliente tem para fazer essa linha, esse tracejar nesse projeto, né, nessa visão desse projeto, é perfeito. Mas não adianta tu botar uma coisa muito tecnológica, uma coisa muito cara, que seja onerosa e o cliente não tenha como pagar, né? Então a gente pega uma solução que seria que chega no final do nosso objetivo de uma forma mais barata, menos onerosa, portanto, né? E faz com que o cliente também tenha o mesmo resultado do outro, de maneiras distintas, né? Então quem vai escolher vai ser de acordo com o cliente que você vai se informar. Então, nem sempre esta escolha ela é tranquila, isto é, direta ou inquestionável, tá? A maioria das vezes ela envolve aspectos contraditórios, pois estarão sobre o julgamento pessoal do projetista, tá? As medições entre o atendimento indispensável e as normas técnicas, a segurança das nossas instalações e dos outros usuários, a operacionalidade, a racionalidade e os aspectos econômicos envolvidos em questão. Aí eu dou um pontinho bem aí. Então eu só falei do final, dos aspectos econômicos, mas tem várias outras critérios, como a gente viu pelo nosso texto, que nós podemos fazer, tá? Mas eu falo o financeiro aqui para vocês, porque principalmente é esse que pega. Às vezes o cliente quer uma tecnologia, mas tem como bancar, né? Porque há uma quantidade maior de cabos, há uma quantidade maior de contatos de dispositivos que vão ser colocados, ou não tem como custear. Então o que a gente faz? A gente pega quase isso que acontece corriqueiramente em todos os projetos que a gente faz. Então a gente tem que saber qual é a realidade do cliente para tratar. Então, independente seja mais onerosa, de menos onerosa, a gente tem outros critérios que nós definimos. Primeiro, as normas técnicas, nós definimos a questão de segurança dessas nossas instalações para que elas possam ser aprovadas, tá? E daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa aprovação, sobre a importância dessa aprovação. Portanto, projetar pressupõe capacidade de criação para elaborar as soluções, tá? Seja elas possíveis dentro de um determinado contexto de realidade, de capacidade de discernimento para compará-las ou selecioná-las. Então, eu não posso fechar, muitas vezes quando eu chego para dar aula de instalações elétricas, sempre tem um aluno que fala: professor, eu jogo 8 no meio e vou puxando as instalações, né? Essa não passa, essa está errada. Nós vamos aprender aqui que ela está errada. Eu não posso frisar só o que eu aprendi com o senso comum, com o meu conhecimento, trabalhando sem as especificações técnicas, né? Porque eu preciso selecionar e comparar determinadas instalações para que a gente possa solucionar, tá ok? Então aqui vem o primeiro caso lá, tá? Eu tenho um projeto de estado A, tá? Ou seja, eu tenho energia elétrica da redistribuição, tá? Eu vou aplicar ele no meu projeto, tá? E eu vou mudar para o estado B, que é energia elétrica no consumidor. Então eu tenho a redistribuição com disponibilidade de energia elétrica para
para o cliente, mas pelo projeto, somente pelo projeto elétrico é que eu vou conseguir chegar à finalidade que o meu consumidor quer. Não é que eu quero, é que o meu consumidor quer. Com exceção, por exemplo, se eu pegar uma casa de um condomínio, vamos pegar aqui uma construtora que vai fazer a casa financiada para o cliente. Então o cliente, quando comprar a casa, ele já vai ter tudo de acordo com o projeto da concessionária, né? Da construtora. Então é uma coisa. Agora, quando eu pegar o cliente querendo montar a sua casa com um projeto específico dele, né, com a especificidade dele, aí é um outro critério, é uma outra análise que nós precisamos ter atenção. Então, pessoal, o projeto, que é o principal aqui, o nosso projeto, é essência, uma antecipação detalhada de uma solução que será implementada para satisfazer determinado objetivo. Então é o riscar, né? É o detalhar as estratégias que você vai utilizar. Essas estratégias é o cabo, é a tomada, né? É a iluminação. Quais são as estratégias que você vai colocar para determinar o objetivo que é a execução daquela obra. Por esta razão, o projetista deve sempre procurar-se com sua viabilidade, tanto do ponto técnico, tá? Ou seja, poderá mesmo ser executado aquilo que eu faço, que aquilo que eu estou fazendo pode ser executado, tanto com o valor econômico, ou seja, poderá ser executado com custo razoável, porque não adianta, às vezes, eu fazer um projeto gigante, né, que enquanto um projeto menor, menos oneroso, tem a mesma finalidade, tem os mesmos objetivos, tá? Outro aspecto de fundamental importância é a qualidade da solução apresentada, tendo em mente que em boa parte das ocasiões o projetista não está presente na implantação do projeto. Ele deve questionar-se, obviamente, o projeto é perfeitamente compreensível e esclarecedor, né? O projeto apresenta um nível de detalhamento tal que garanta aos executores, os seus usuários, aquilo que está sendo executado na realidade, corresponde com o que foi idealizado no projeto. Ou seja, não adianta eu escrever, eu desenhar um monte de coisa e mandar para o campo, para a obra, e a galera lá não saber entender aquilo que você colocou, né? Tem que ter de uma forma clara, objetiva, para que os trabalhadores eles consigam entender. E aqui eu vou puxando feedback aqui para vocês, que é complicado alguns eletricistas entenderem projeto elétrico, né? É uma obrigatoriedade, segundo os conselhos que nós temos, conselho técnico, conselho de engenharia, né? É obrigatoriedade, tá? Questão de segurança, de responsabilidade, mas a maioria dos eletricistas que estão em campo, eles não conseguem ler projeto. Eles não conseguem ler projeto. E isso é uma dificuldade muito grande, porque quando a gente pega uma empresa séria, né, que quer fazer tudo certinho, a gente não encontra profissional agora aqui qualificado, né, para poder atender a essa demanda de serviço. Um exemplo foi um prédio que a gente pegou, foi cinco eletricistas fazer orçamento, mas dos 5, 4 não sabiam ler projeto. Isso é complicado, porque se não sabe ler, vai fazer de qualquer jeito, né? Se não sabe identificar o que é cada coisa, ele vai fazer de qualquer jeito. Ou seja, o projeto não vai ser o mesmo que você projetou, tá? Então, o projeto, ele representa uma solução da engenharia para problemas da necessidade humana, tá? Portanto, o projeto é o resultado de uma interação dos sujeitos envolvidos. Quem são esses sujeitos? O cliente, o profissional, projetistas, as entidades normatizadoras. Aqui nós temos a ABNT, tá? E CREA.
ou CFT. Essas interações, ela tem que ser dinâmica e ela é representada aqui na figura abaixo. Portanto, é o seguinte, eu tenho o projetista e o cliente. Eu tenho o projetista e o cliente, tá ok? Então, o que relaciona aqui, ó, o projetista, ele relaciona diretamente com o cliente, tá? Nos detalhes que eu preciso de projeto, tá ok? Já o projetista, ele também se relaciona com a entidade regulamentadora. Vamos pegar o CFT aqui, tá? Conselho Federal dos Técnicos. Então eu tenho o projetista, ele vai fazer o cadastro dessa obra aqui nas entidades reguladoras. Mas quando eu faço esse cadastro, eu tenho toda uma identificação de meu cliente, de tal maneira que essas entidades regulamentadoras, elas têm um feedback com o cliente, saber se está certo, se está projetando certo, né? Se está dentro do prazo, se está dentro de orçamento, tudo isso, até mesmo por fiscalizações, até tudo isso é importante dentro de um projeto elétrico que nós possamos fazer. Eu falo elétrico porque é nossa área, mas em qualquer ramo, um projeto mecânico, um projeto civil, um projeto hidráulico, tudo isso vai ter esse fluxograma aqui, projetista, cliente, entidade regulamentadora. Certo, senhores? Então esse ciclo aqui ele vai ser constante. Projetista com cliente, cliente com CFT, CFT com projetista. Então esse ciclo ele vai ficar tendo um feedback constante entre essas três partes. Portanto, um projeto dinâmico ele pode sofrer revisões. Essas revisões nós chamamos de alterações que nós possamos tratar. Entretanto, o ideal é que as revisões ocorram ainda em fase de projeto, tá? Eu não posso pegar na metade da obra e mudar tudo, né? Essas revisões feitas com as entidades e com o cliente, ele tem que ser na fase de projeto, né? De projeção da obra. Por quê? Porque aqui eu ainda posso mudar as coisas. Na hora que eu mando o cara quebrar e colocar as coisas, eu vou ter custo. Certo que no projeto eu também tenho um custo, que é tempo profissional, mas é menos oneroso que eu fizer quebrar a obra e ter que refazer essa nossa obra. Então essas revisões, elas necessitam ser feitas ainda em projeto. Qualquer revisão, quer na fase de projeto ou na fase de execução, deve ser devidamente analisada, tá ok? Analisada, aprovada pelo projetista e registrada, né? Então, quando a gente muda, a gente tem que atualizar lá no cadastro, né? Que a gente fez, né? Onde a gente cadastrou a atividade. A gente fez o registro dela. Se eu mudei e não registrei de novo, se der alguma coisa, tu já sabe que vai pegar para você, tá? É importante observar que numa revisão que ocorra na fase de execução, é frequentemente mais onerosa do que houvesse ocorrido na fase de projeto, uma vez que poderia implicar em desperdício de recursos materiais e recursos humanos e principalmente tempo de obra. Além disso, os projetos têm prazo de execução e custo de implantação definidos, né? A frequentes revisões na fase de execução certamente será responsável por alterações em geral prejudiciais ao cronograma e principalmente ao orçamento inicial, tá? Por isso que muitas vezes podem ouvir no jornal: a obra foi orçada inicialmente em não sei quantos milhões, né? Agora está em X milhões. Né? Aumentou o preço, porque revisão de projeto, erro na parte de projetar os equipamentos, as instalações que nós temos. O projetista, ele tem que ser um solucionador de problemas, tá? Então você, técnico, você que está assistindo essa aula comigo,
técnico aqui da Soluta Educacional, você vai ser solucionador de problemas, tá? Ou também que chamamos de criador de soluções. Para ele, a realização é ver, tá, seus projetos serem implantados e como foram concebidos o mais próximos possível que você fez. Por outro lado, a frustração de um profissional, de um projeto, é ver os seus projetos abandonados nas gavetas ou implantados com tantas modificações que fazem perder a identidade do projetista. Então, quando a gente projeta, falando aqui na nossa linguajar, quando a gente projeta, a gente quer ver o filho nascer, né? A gente faz o filho e quer ver o filho nascer. Às vezes o pessoal pede o projeto e o projeto não sai de execução, mas a gente levou tempo para fazer. Às vezes, essa semana mesmo, tá, parei na rua, um cara falou, mas é só um projetinho, né? É coisa simples, não é simples, vocês vão observar que não é simples, né? Tem detalhe, tem tempo nosso profissional que a gente precisa ser levado em conta, né? Por mais que seja fácil, eu gasto tempo. E todos esses tempos que nós gastamos profissionalmente, eles têm que ser revestidos em dinheiro para nós. A dimensão ética do trabalho de um projetista, tá? No desempenho de suas tarefas, o projetista ele tem que assumir uma atitude profissional de dimensão ética. Você tem que ser ético. Sendo um técnico, um especialista, estará sob sua responsabilidade a análise de problemas complexos para os quais a sociedade espera soluções, ou até mesmo o seu cliente espera soluções. Sendo cidadão, terá em mente o fato de que, em geral, os seus projetos poderão afetar a qualidade de vida de uma comunidade inteira ou parte dela. Daí, espera-se que as suas atividades se realizem no mais elevado nível de ético e moral, com objetivos voltados principalmente para a segurança e benefício da humanidade. Portanto, um bom projetista é movido pelo senso de responsabilidade que envolve os seguintes aspectos, tá? Vou já detalhar eles aqui para vocês. E no final, não vou detalhar, no final a gente conversa, tá? Primeiro, o desejo de prosseguir até o fim, buscando levar solução ao bom êxito, tá? Então eu tenho que chegar até o fim, não posso abandonar o barco, eu cobrei baratinho e eu vou fazer mais não. Tem que chegar. Marcou? Eu quero daqui até o final, quero entregar esse projeto, dei o que dei. Já aconteceu isso comigo, pensando que era uma coisa simples, peguei um preço barato, quando eu fui me deparar, não era o que eu pensava, né? Então, mas teve que levar, tem que segurar a peteca, porque a palavra é sua, a sua palavra é contrato, tá? Disposição de inovar sempre, buscando melhores métodos e as melhores técnicas, visando o aperfeiçoamento, a constante atualização. A gente não pode ficar parado, senhores. Nossa área é tecnológica. Então, a área tecnológica, ela se inova diariamente. Então, a gente tem que buscar soluções novas para esses problemas. Eu não posso ficar na mesma. Eu tenho que sempre atualizar e apresentar para meus clientes essa atualização. Terceiro, nosso companheirismo e solidariedade para os colegas, através de intercâmbio de informações técnicas. Eu nunca me nego a orientar meus alunos, né? Porque quando vocês saírem aqui da escola, vocês vão se deparar com o campo. E o campo, na maioria das vezes, é próximo do que a gente fala em sala de aula, mas tem certas peculiaridades que vocês vão enfrentar. Eu tiro por mim. Quando eu saí da faculdade, fui fazer o meu primeiro projeto elétrico, eu vislumbrando saber fazer, peguei um projeto de grande porte, médio para grande porte, tá? Então, o que foi que aconteceu? Na hora do projeto, eu fui verificar, da execução, eu fui verificar que eu não sabia muita coisa, principalmente de normativa, porque ela atualiza.
né? Então o que eu fui fazer isso, companheirismo, né? Fui buscar com outros colegas em termos de aprendizagem, de aplicação, para a gente poder fechar até mesmo para regulamentação, né? Para aprovação das atividades, tá? Acompanhamento da implantação e o desenvolvimento das soluções. Eles têm visar comprovar a sua eficácia e auferir a experiência, tá? Você, como profissional, você deve verificar se está tudo ok, né? Te acompanhar a obra, né? Não é só eu estar lá na cadeira sentado, tem que verificar se estão fazendo realmente aquilo que foi projetado. Responsabilidade profissional para manter as confidenciais as ideias, os processos, técnicas ou conhecimentos que sejam objetos de contratos específicos sobre os quais o cliente ou o empregador solicite sigilo. Quando a gente pega o contrato, a gente tem muita informação, principalmente do cliente, porque a gente passa dados de endereço, CNPJ, CEP, né? CPF, RG, toda a documentação do cliente, qual a gente não pode expor, né? A gente não pode expor. Assim como a gente também passa nossos dados profissionais para ele, né? Então essa responsabilidade profissional que tem que manter as informações confidenciais, tá? Ter a perspectiva de, através de suas criações, contribuir para melhorar as condições de vida da humanidade. Certo, senhores? Então, quando a gente fala sobre essas responsabilidades dos profissionais, a gente fala de pesos em cima da nossa costas, né? Então, é acarretado um peso por uma responsabilidade grande dentro dessas nossas atividades, tá ok? Então, quando a gente fala sobre essas responsabilidades, é principalmente questão de valores, de princípios, de éticas, né? De profissionalismo em cima de um bom projetista. Atualmente, essas atividades de âmbito de engenharia e do técnico estão contempladas pelos códigos de ética profissional, tanto do CONFEA, CREA, quanto do CFT, tá? Então, qualquer erro que você, com certeza, der lá em algum projeto, desculpa da palavra, deu merda, você vai ser julgado pelo Código de Ética, né? Que a punição maior é a perda do título de técnico, título de engenheiro que você tenha, ou pagamento de multas de responsabilidade profissional. A responsabilidade profissional do projetista. Dá um instantinho. Para o desempenho profissional de suas atividades, o projetista ele deverá obter habilitação específica através de formação de centros educacionais especializados, sejam nossas universidades, centros de tecnologia, aqui como nós estamos aqui na escola técnica, né? E ter os registros dos respectivos conselhos profissionais. O que quer dizer isso, senhores? Eu preciso estudar o conhecimento técnico, ter o meu técnico, mas eu posso só atuar quando eu tiver o meu registro, tá? Eu não posso ser engenheiro e não ter CREA, porque eu não posso atuar. Eu estou usando um exercício irregular da profissão, tá? Os registros profissional, no caso de cursos superiores e de cursos técnicos na área de engenharia, junto ao CREA, Conselho Regional de Engenharia, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, dos técnicos também, eles especificam as áreas e os limites de atribuições de profissionais. Por exemplo, se eu sou engenheiro elétrico, eu não vou entrar na área de civil, tá? Eu tenho limites a entrar lá. Eu tenho limites a entrar na área de mecânica, tá? Eu tenho limites
profissionais. Então, eu tenho as minhas limitações profissionais. Não é só porque eu sou engenheiro que eu vou fazer tudo. Não é só porque eu sou técnico que eu vou fazer tudo. Eu sou técnico em uma especialidade, tá ok? Segundo a definição do próprio Conselho, a função deste é atuar em defesa da sociedade contra os maus profissionais e não como associação de classe, como poderia nos parecer a princípio. Para a defesa dos interesses dos técnicos, dos engenheiros, existem associações e os sindicatos, tá? O conselho é para inibir o uso ilegal da profissão, não é sindicato. O nosso sindicato é um outro sindicato, tá? Para garantir os profissionais registrados no conselho, meio a cadastrar as obras, serviços e cargos, o prêmio foi criado a anotação de responsabilidade técnica, tá? É esse aqui, a ART, tá? Vocês é o Registro de Atividade Técnica, RAT, se eu não me engano, tá? ART. A ART, ela define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento, obra ou serviços, tendo valor de contrato. Por mais que você não assine contrato físico, se você tiver uma ART, você vai colocar o valor da obra. Então, ali vai ser uma espécie de contrato profissional. Certa vez, deixa eu voltar aqui, concluir, aí eu falo a experiência. Tá? Através da ART, nessa ocasião, o Conselho verifica se o profissional está habilitado, tá? Para aquela especialidade que ele está definindo o seu trabalho, fazendo a respectiva anotação que passará a constar no acervo técnico profissional. Então, quanto mais trabalhos a gente faz, quanto mais atividades a gente registra no conselho, o meu acervo ele vai aumentar, tá? Meu acervo técnico ele aumenta, tá ok? Voltando ao que eu ia falar, certa vez eu fiz contrato boca a boca com o cliente, né? E o que eu fiz, eu registrei a RT, pagamos a RT, registrei tudo no nome e na hora de cobrar o cliente não queria pagar, né? Aí eu falei que eu ia cobrar para ele em modo judicial. Aí ele falou, mas como se eu não assinei contrato? A RT é um contrato meu com o senhor, né? Foi somente assim que eu consegui receber. Mas enfim, quando a gente fala sobre a RT, então tudo a gente registra no conselho. Tudo a gente registra no conselho. Porque é um contrato formal que nós temos com o próprio cliente. A RT, ela descreve o objetivo do projeto, o qual, na forma da legislação em vigor, estará sobre responsabilidade técnica, tá ok? Então, eu vou mostrar para vocês, futuramente, no final da nossa aula, sobre como é fazer essas anotações, quais são os passo a passo dessas anotações que vocês precisam fazer em cima desse projeto em baixa tensão, tá? Portanto, a ART, a assinatura de responsabilidade técnica, ela tem objetivos, tá? O primeiro é a garantia da qualidade dos serviços prestados. Então, por ser um documento de fiscalização da entidade profissional, a assinatura de responsabilidade técnica impede a atividade de leigos na área da engenharia ou tecnologia, tá? O resultado é a maior qualidade na segurança dos serviços prestados nessa área. Mesmo assim, houve um problema de obras e serviços em decorrência delas, a RT é um documento que comprova a participação de um profissional em um empreendimento e pode ser usada para que ele responda legalmente por suas ações, certo? Então, a questão de responsabilidade jurídica do profissional. Formação de currículo. Toda a experiência adquirida pelo profissional na realização de seu trabalho pode fazer parte do seu currículo, tá? Aí eu fiz uma casa ali, vou botar no meu currículo, né? Aí eu construí aquele prédio bem ali, vou botar no meu currículo, não é assim que a gente faz? Eu trabalhei naquela empresa, vou botar no meu currículo, vou botar na outra empresa, colocar no meu currículo. Não é assim que acontece o nosso currículo? É assim que a gente faz o nosso currículo? Então, o nosso currículo profissional é em cima dos nossos dados registrados nas nossas entidades de classe, as certidões de acervos técnicos, nossos CATs, tá? Emitidas pelo conselho sempre que o profissional precisar. Na hora que ele precisar, eu vou emitir
esses dados, tá? Atestam essa bagagem profissional, por elas funcionam como um currículo oficial e tem fé pública, ou seja, tem validade, tá? Falando ainda sobre esse nosso currículo, que vai ser os nossos acervos técnicos, tá? É um conjunto de registros de ART que eu tenho, relativas às obras e serviços concluídos do profissional, tá? Pode informar que mesmo sendo empregado ou realizando um projeto, obra na empresa, o acervo ele é do profissional, tá? Uma vez que ele quem detém o conhecimento técnico, tá? Uma coisa é tu entregar o projeto, o outro acervo é teu, tá? O acervo técnico ele é seu. E a garantia do mercado de trabalho. Para que uma empresa mantenha tecnicamente habilitada no que diz respeito à qualificação de acervo técnico, é necessário que, ao substituir um profissional de seu quadro funcional por outro, o novo contratado possua, no mínimo, um histórico de acervo técnico condizente com o objetivo social da empresa. Do modo, a ART contribui a preservar o mercado de trabalho para profissionais, valorizando a autoria e a qualificação do projeto e do trabalho intelectual. Em outras palavras, quando você vai ser contratado, eles vão te perguntar me mostra teus CATs, né? Me mostra teus CATs, que tu vai mostrar um acervo do que tu tem, dos trabalhos que você fez. Então não posso imaginar que eu fiz uma coisa, imaginar que eu fiz outra coisa. Tem que colocar aquilo que eu consegui realizar, conseguir fazer, certo, senhores? Garantia de honorários salariais. Quando não existe contrato escrito, a ART registrada corretamente no CREA tem validade legal, inclusive em prova de juízo, tá? Licitações. De acordo com a lei que institui normas para a licitação de contratos de admissão pública, tornou-se ainda maior a importância da anotação técnica. Desde então é obrigatória a apresentação de certidão emitidas pelo CREA para poder fazer parte das licitações para comprovação de acervo técnico, tá? E também sobre aposentadorias, tá? Que são certidão técnico das nossas ART, tá? Com datas e recolhimento de especificações corretas das atividades técnicas desenvolvidas. Então, eles são documentos válidos para caracterizar atividade profissional e comprovação de tempo de serviço junto à Previdência Social, quando a gente se trata de aposentadorias. O salário mínimo profissional, todo profissional tem um piso mínimo, que é o cumprimento dessas normas de trabalho, tá? Então aqui nós temos o SMP, tá? Ou seja, a ART ela desempenha o cargo de função, que é para os assalariados um documento legal que poderá comprovar junto ao Ministério do Trabalho o cumprimento de salário mínimo profissional por parte do empregado, tá ok? A delimitação de responsabilidade profissional, as definições de limites de responsabilidade técnica e legal para cada profissional em determinada atividade ou empreendimento, que inclui simplesmente a participação de vários ou seu, né? Só você ou outros profissionais é possível através da ART. Neste caso, a ART de responsabilidade de cada um, bem como a solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor. Para que isso seja possível, cada atividade deve ficar bem caracterizada na RT. A RT daquele trabalho, então vou ter a RT civil, a RT hidrossanitária, vou ter a RT elétrica. Cada assinatura, a responsabilidade de uma pessoa, por exemplo, dentro de um edifício, um engenheiro civil, um engenheiro sanitarista, um engenheiro elétrico, um arquiteto, né? Cada um vai ter o seu papel importante, os seus limites importantes dentro daquela execução daquela obra e principalmente dentro dos limites que lhes são impostos como profissional, certo? E também as fiscalizações dos nossos honorários. A RT serve também como instrumento de fiscalização do cumprimento de tabelas básicas com os honorários profissionais, elaboradas pelas entidades de classe e registradas nos CREAs. Com isso,
permite uma maior uniformização no mercado e coíbe a concorrência desleal. Ou seja, quando a gente fala da RT, a gente tem que colocar os valores estabelecidos por ela, né? Então, se eu colocar um valor abaixo, o CREA vai me chamar. Se eu colocar um valor acima, o CREA também vai me chamar. Tem que estar um valor patamar igual para que a gente possa ter concorrência profissional. Porque não adianta eu, como profissional, cobrar caro e vem um outro profissional que registra a RT e cobra mais barato. Então, temos que ter um palha a palha para que a gente possa ter essa disputa correta, positiva, né, dentro do mercado de trabalho, tá? E nós temos aqui a competência profissional, tá? Os profissionais habilitados para atividades de elaboração e execução de projetos de instalação de energia elétrica são os engenheiros e técnicos industriais de nível médio, como vocês, tá? Conforme as atribuições específicas definidas em cada categoria profissional. Então, na próxima aula eu vou trazer para vocês quais são as características que vocês têm, ou seja, quais são os trabalhos que vocês podem desempenhar dentro do currículo de vocês. Tá? No que se refere a nós, engenheiros, a situação é controversa, porém a maioria dos CREAs tem adotado resoluções semelhantes ao de Minas Gerais, que estabelece das categorias atribuições, ou seja, eu consigo entrar um pouco na parte mecânica, na parte de telecomunicação, eles conseguem entrar um pouco na minha área aqui de elétrica, né? A gente tem uma ramificação maior, né? Uma vertente maior para trabalho, tá? Bom, a primeira categoria, elaboração e execução de projetos de instalação elétrica sem restrições quanto à carga ou tensão de condição de trabalho. Então, esta abrange engenheiros eletricistas, engenheiro mecânico e engenheiro civil também entra aqui, tá? Até um limite. Elaboração de execução de projetos de instalações elétricas com baixa tensão, fins residenciais com carga instalada superior a 50 kW, tá? Quilowatts de potência. Desta força motriz, destina-se ultrapassa 10 kV, excluída a solução. Então, o que acontece? Quando aumenta essas cargas, aí eu tenho a especificidade só do mecânico, eu tenho a especificidade só do civil, eu tenho a especificidade só do sanitarista, eu tenho a especificidade só do elétrico, tá ok? Então, quando vai aumentando, eu vou deixando outras engenharias e vou ficando apenas na minha engenharia. Então, sejam adotados os sistemas de geração de energia como centro de processamento de dados afim, engenheiro técnico, tá? Define-se ao cumprimento recinto para reuniões de teatro, cinemas, templos, ginásios, shopping center, mercado, escola afim, engenheiro e técnico, tá? Pela natureza dos materiais empregados, os trabalhos executados podem ser verificada a presença de gases, vapores. Eles precisam de normas regulamentadoras, de NRs, NR10, NR de produtos inflamáveis, NR de espaços confinados e assim por diante. Muito embora exista tal regulamentação, a posição que tenta fortalecer na sociedade civil é que eles estejam habilitados para desenvolver as atividades de projetos e execução de instalações elétricas apenas aqueles profissionais que tenham obtido formação específica na área de eletrotécnica. Certo, senhores? Então, a nossa aula vai ficando por aqui, nossa segunda aula, nossa segunda conversa ainda, né? Durante toda essa semana, cada dia eu vou colocar uma aula diferente no portal, alimentando esse nosso portal, e a partir da semana que vem, na próxima aula, a gente já inicia como realizar o nosso projeto. Então, eu peço que vocês revisem o conteúdo do livro, essa nossa primeira unidade aí, e qualquer dúvida, façam anotações aí no caderno de vocês e me enviem para quê? Para que eu possa solucionar essas dúvidas com vocês. Certo, senhores? No mais, eu agradeço a participação de vocês. Espero que a aula tenha sido esclarecedora para vocês, né? E novamente eu estou aqui para solucionar dúvidas com vocês. Assim, certo? A gente vai avançando na nossa disciplina. No mais, um abraço a todos. Vou ficando por aqui e amanhã nós teremos mais uma aula no portal. Fiquem bem.